passar rapidamente por ele, por esses 30, 35 minutos. É um tema que, de alguma forma, como sempre, tem relação com o Evangelho que foi lido agora aqui. Eu acho de extrema importância a gente falar sobre isso, porque muitos de nós, e não apenas dentro da doutrina espírita, ou dentro da casa espírita, ou dentro do movimento espírita, a gente acaba fazendo parte de grupos, de movimentos, sem muitas vezes saber o que são esses movimentos. Então, eu posso chamar isso como sendo uma doutrina espírita, ou posso chamar isso como sendo uma revelação espírita. Ou seja, aquilo que nos foi revelado pelos espíritos superiores e que foi codificado por Allan Kardec lá em 1850, isso a gente denomina de doutrina espírita, mas também, e ele próprio dentro do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele denomina como sendo a revelação espírita. Por que uma revelação espírita? Porque nada disso foi criado. Isso sempre existiu. Ou seja, foi apenas revelado para nós a existência de fenômenos, de situações que nós não conhecíamos. Ou que nós não conseguimos compreender como isso funciona. Então, a revelação espírita, ela tem por base, ou a doutrina espírita, ela tem por base um tripé. Quando a gente fala, eu estou no Espiritismo, eu sigo o Espiritismo, eu gosto do Espiritismo, da doutrina espírita, muitas vezes a gente não compreende que a doutrina espírita trabalha com a ciência, ela é uma ciência, ela é uma filosofia e ela é uma religião. Então a gente acaba muitas vezes centrando mais a percepção na religião. Que religião tu é? Eu sou espírita. Que religião tu é? Eu sou espírita. Mas a doutrina espírita não é apenas uma religião. E ela não é uma religião no sentido tradicional. Isso é importante, depois a gente vai falar sobre isso. Então, eu escolhi esse tema porque a gente precisa entender o que é a doutrina espírita. Porque a gente está numa casa, a gente vai assistir palestras, a gente toma um passe, a gente utiliza da água fluidificada e muitas vezes você não entende como que isso acontece, não entende por que está acontecendo isso, por que você está ali. Tá? Então, essa conceituação da doutrina espírita enquanto ciência, filosofia e religião, ela foi apresentada pelo próprio Kardec quando ele codificou a doutrina, quando ele recebeu, pelos espíritos, as informações de como seria então essa estrutura da doutrina. Então ele traz ali, o próprio Kardec traz que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Bom, tudo começa quando ele começa a observar os fenômenos das mesas girantes. Kardec era cético, Kardec não acreditava. Então ele foi enquanto um observador. Ele era um professor, aposentado, foi observar o que estava acontecendo. Então, isso já é a primeira demonstração da demonstração prática da existência de fenômenos. Como eu não acreditava naquilo, ele foi observar, ele começou a pesquisar e, pela lógica, as coisas começaram a acontecer. E ele foi, então, se conformando, entre aspas, com a possibilidade disso existir. E aí ele prossegue, então, os seus estudos. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos, como filosofia compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. E aí o Emmanuel também traz essa confirmação no livro, nas psicografias do Chico Xavier. Ele vai também, novamente, confirmar que a doutrina espírita podemos tomar o espiritismo como um triângulo de forças espirituais. Olha só, a ciência e a filosofia vinculam a Terra, essa figura simbólica. Então, a ciência e a filosofia estão muito mais ligadas com a questão encarnada, com nós aqui na Terra, e a religião é o ângulo divino que o liga ao céu. Então, fica muito claro a gente entender isso. Quando a gente estuda a doutrina espírita, quando a gente estuda os fenômenos, a gente está trabalhando muito mais na questão terrestre, entendendo essa questão da comunicação, da existência de tudo isso, dos mundos invisíveis e tal, mas isso tudo é muito mais para a nossa conformidade aqui.
E quando a gente olha a doutrina espírita enquanto religião, ela vai nos ligar com a questão da divindade. Então elas têm funções diferentes. Bom, mas como que isso funciona? Como que ele dividiu isso dentro da doutrina espírita? Então vejam aqui que a gente, não sei se alguém participa de mesa, se alguém participa, toma o passe ou não, né? Mas são configurações aqui, ó, de como acontece, né? Ou seja, a pessoa está recebendo o passe, tem um outro encarnado que está sobrepondo a mão, mas vocês já pararam para pensar, a energia é minha? Eu estou passando uma energia que é minha para o senhor? Não, essa energia não é minha, eu sou apenas um canal de comunicação. Então eu preciso compreender como isso acontece, para que eu não entre numa sala de passe, sente ali, né, e acredite que o senhor vai me dar o passe. Né? E aí muitas vezes eu não gosto dele, não tenho afinidade, enfim, já tranco tudo. Ele é apenas um canal de comunicação para mim. Eu preciso entender que ele está sendo um auxiliar para a espiritualidade maior. Então tudo isso foi demonstrado a partir da codificação da doutrina. Mas, gente, o passe sempre existiu. De uma forma ou de outra, a água fluidificada, ou as energias, ou denomine-se como quiser, isso sempre existiu. Só que eles não eram compreendidos. Isso era no campo da magia, era no campo da feitiçaria, no campo do extraordinário. O que a doutrina espírita fez? Foi trazer isso para o lógico. Ou seja, tudo isso é natural. Isso não é extra-natural. Isso é natural, isso é lei divina. Isso é lei do universo, energia, né? Existência de outras vidas. Então a doutrina vai te trazer isso a conhecimento. E quando você conhece isso, você compreende isso, você de alguma forma se coloca de uma forma mais aberta para receber essa ajuda. Porque eu sei como essa ajuda chega a mim. E eu sei como me portar também para ser ajudado. Tá? E aí nós temos então 3 livros que vão trabalhar basicamente com esse tripé. Claro que cada livro não está tratando especificamente de cada um desses tripés, né? Ou seja, o lado científico ele não está apenas no livro dos médiuns, o lado científico está também no Evangelho, está também no livro dos Espíritos. Ou seja, todos eles vão estar trazendo as 3 ideias do Espiritismo. Mas aqui no livro dos médiuns é onde você trabalha com a característica científica muito mais forte. Por quê? Porque é aqui nesse livro que eles vão trabalhar com a questão da natureza e da imortalidade dos espíritos. Ele vai demonstrar a existência de outras vidas, né? A possibilidade da comunicação, como que o encarnado médium deve se portar para receber essa comunicação. Então tudo isso nasce da observação dele, daqueles trabalhos de mesa girantes, das reuniões mediúnicas. Tudo isso nasce a partir das observações práticas dele. Ele não está criando isso é observação que ele fez. E muita comunicação que ele recebe pela espiritualidade maior. Né? Então, a ciência está muito mais demonstrada nesse livro, que é o livro dos médiuns, porque ele trabalha com a questão do intercâmbio mediúnico. E aí, nós vamos perceber que o intercâmbio mediúnico sempre existiu. Se a gente voltar lá para o Egito, né, lá para a Antiguidade, ou para os nossos ancestrais indígenas, seja lá onde a gente for, para a África, sempre existiu comunicação com outros seres. A questão é que não se denominava espíritos e não se denominava mediunidade. Né? Eram outras percepções sobre isso. Como ainda acontece em todas as religiões, em todos os locais. Acontece em qualquer lugar, não precisa ser dentro de uma casa, de uma igreja, de um templo. Porque isso faz parte da nossa natureza enquanto espíritos imortais, enquanto seres humanos. Então o que esse livro vai é trazer e tirar o misticismo, aquela ideia de, meu Deus, né? Alguém é privilegiado porque consegue conversar com os espíritos, para demonstrar que esse que conversa com os espíritos, que tem a mediunidade, muitas vezes é o maior devedor de todos nós. Porque é uma tarefa extremamente árdua ser médium.
Então, a doutrina espírita começa a trazer uma ideia de tirar o endeusamento daquele que é o mediador entre o mundo espiritual e o mundo corporal, de uma forma muito lógica. Então, o livro dos médiuns vai trabalhar com o tripé da ciência, com a questão da ciência, porque ele demonstra efetivamente que existem as comunicações, como elas vão acontecer, e comprova isso. O livro dos espíritos vai trabalhar com a percepção filosófica. Aí dentro do livro dos espíritos vai abordar o quê? A questão da criação divina, vai explicar por que Deus criou o homem, qual é a finalidade de estarmos aqui, né? Vai trabalhar com a questão da origem e destinação do homem e do espírito. Ou seja, por que estamos aqui? Da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu faço aqui? São questões filosóficas, são perguntas que muitas religiões e muitos credos dão as suas respostas. Mas no meu entendimento, a doutrina espírita é o que consegue dar respostas mais claras e mais lógicas sobre isso. Então, o que o Kardec faz não é tentar convencer ninguém de que isso aqui é a verdade absoluta. O que ele faz é uma demonstração de como isso pode acontecer, e ele convida a todos nós para que a gente estude isso e raciocine. E observe o seu dia a dia. E aplique isso na prática. Porque você vai ter um retorno e uma confirmação de que isso é assim. Então é muito legal, porque essa percepção filosófica vai trabalhar justamente com isso daqui, ó, que é a questão da felicidade. Ou seja, se eu perguntar para vocês aqui, né, qual é a finalidade nossa, é ser feliz. Ou seja, todo mundo quer ser feliz. E aí, o livro dos Espíritos, a partir da comunicação dos Espíritos, vai demonstrar que a felicidade real não é desse mundo, que a nossa felicidade é uma felicidade relativa, né? E aí ele vai trazer um conceito de felicidade ditado pelos Espíritos que eu acho fantástico. E nesse conceito todos nós somos felizes. Talvez por um item não. Ele vai dizer assim, o que é felicidade então para o Espírito, né? Para a percepção espiritual, ou uma felicidade a partir de Jesus. Assim, materialmente é a posse do necessário. Todos nós temos. A posse do necessário a gente tem. A gente não tem o supérfluo, mas o necessário a gente tem. Consciência tranquila, esse é um problema. A gente não tem consciência tranquila, né? E a fé no futuro, que também é um probleminha. A gente não tem muita fé. Mas veja, em algum momento ele está trabalhando com questões materiais, com estar ao lado de Jesus, dos Espíritos maiores. Não, é muito simples e ao mesmo tempo muito difícil. Ou seja, é uma questão prática. Se você tem a posse do necessário para viver na Terra, você materialmente tem o suficiente. Se você tem a consciência tranquila, você moralmente está de acordo com as leis divinas. E se você tem confiança no futuro, você tem confiança em Deus, você está ligado com a divindade. Então veja um conceito, né? É de uma conceituação muito simples, mas de muita dificuldade para a gente conseguir alcançar isso. E aí cabe a cada um de nós ir refletindo. Então, o livro dos Espíritos traz essa questão que é primordial para nós, essa questão da felicidade, da infelicidade, dos sofrimentos mundanos, porque sofremos. Ele traz, né, a questão das penas eternas, ou seja, tira a ideia das punições eternas, né, que algumas ramificações religiosas trazem, as punições definitivas, ou seja, dá uma autorresponsabilidade a cada um de nós. Ou seja, o que nós estamos escolhendo hoje são condenações anteriores, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, isso nos dá uma autorresponsabilidade. E nós paramos de ficar apontando o dedo para os outros, porque o maior causador dos nossos problemas somos nós mesmos. Então, ao mesmo tempo, é muito puxão de orelha. Assim, ó, para de ficar atribuindo aos outros, perceba o que você está fazendo. E muitas vezes são plantações feitas em outras vidas, e aí você vai entendendo isso, de que não é apenas agora, né? São dificuldades muitas vezes que nascem, ou que foram criadas lá atrás. Por que eu vim numa família, por que eu me relaciono com tal pessoa, tudo isso tem um sentido, e aí a doutrina vai explicar isso.
Certo? A percepção religiosa, Kardec traz mais claramente no Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui uma observação importante. Quando ele foi perguntado se a doutrina espírita poderia ser considerada uma religião, ele disse não e sim. Ela não é uma religião como as demais religiões. Por quê? Porque ela não tem crenças, ou seja, você não precisa acreditar nas questões dela, não tem rituais. Nós temos rituais aqui? Não tem ritual aqui. Nós não temos rituais, né? Ou seja, tem que fazer aquilo, senão, em momento algum, a doutrina espírita obriga você a fazer alguma coisa. Então não tem rituais, não há líderes. Gente, a gente estava falando antes ali, a casa está aqui há 15 anos, com locação, pagando aluguel. Ou seja, ninguém vive disso daí. Não há líder aqui, né? Quem está à frente desse movimento está à frente por uma questão pessoal, moral, social. Então, nesse quesito, ela não é religião, porque ela não se iguala às demais religiões que tem. Agora, no sentido da palavra religião, ela é. Por quê? Porque religião tem o sentido de religar. Então, ela nos religa a Deus. Isso sim. Porque ela trabalha com as questões morais de Jesus. E aqui uma afirmativa: Jesus não era religioso. Garanto para vocês que Jesus não era religioso. Por quê? Porque Jesus não precisava se religar com Deus. Jesus já estava ligado com Deus. Nós precisamos nos religar com a divindade. Então Jesus não precisa de religião. Por quê? Porque Ele é a religião. Ele é a forma de se religar a Deus. Nós precisamos de um caminho. E Ele é o caminho que Ele veio mostrar para nós. Então, o que o Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo é tratar das questões morais do comportamento humano, né? Trabalhar com a questão do livre-arbítrio, trabalhar com a questão do Evangelho de Jesus. Então, quando eu olho para a doutrina espírita enquanto religião, eu olho basicamente para o Evangelho de Jesus. E aí ele não vem trazer nada novo, porque ele só está dando uma leitura aprimorada do Evangelho que já foi trazido lá 2000 e tantos anos atrás. Por isso que é uma revelação, porque ele não está criando nada. Ele só está dizendo: olha, o que Jesus disse lá atrás tem essa ideia que é diferente daquilo que é naturalmente entendido, né? E aí esses três, esse tripé, filosofia, ciência e religião, ele vai justamente ser justificado pelo Espírito da Verdade, né? Ditado pelo Espírito de Verdade, ou seja, é uma leiva de espíritos superiores que ditaram, né, os preceitos para a doutrina. E aí eles dizem lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. O que o Espírito de Verdade, ou seja, o que a espiritualidade superior está dizendo? E aí Emmanuel depois vem trazer essa frase, né? As asas que nos levarão à perfeição são duas. Ou seja, imagine que nós vamos voar até o Espírito perfeito. O que nos levará até lá? Amor e sabedoria. Que vem justamente ao encontro do que o Espírito de Verdade diz. Espíritas, amai-vos, amor, instruí-vos, sabedoria. Então, olha só, como que eu posso compreender e praticar a doutrina espírita e estar diretamente num caminho de evolução, praticando o amor, que é extremamente difícil, e buscando conhecimento? Então, quando a doutrina espírita está dividida num tripé, ciência, filosofia e religião, eu tenho a ciência e filosofia como uma forma de instrução, e a religião como uma forma de exercitar o amor. Então está tudo concatenado.
As coisas não foram jogadas ao vento, está tudo organizado. Tá? Emmanuel fala para o Chico num livro: sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio regulamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cisnes da vida. O que ele está dizendo? Prática do amor por meio da caridade, por meio, enfim, da forma como a gente consegue, né, se doar. Prática do amor e o conhecimento, o aprendizado, são os dois caminhos que nos levarão à evolução espiritual. Por que eu estou dizendo tudo isso? Por que eu trouxe a base da doutrina espírita? Por quê? Porque a gente precisa conhecer e estudar isso, gente. A gente precisa pegar esses livros e dar uma lida. Ah, mas então eu intelectualmente, conhecendo como funciona a doutrina, eu vou? Não. A questão aqui não é o conhecimento intelectual, e aí vem a questão do evangelho, da humildade e do orgulho. Tá? A questão não é eu conheço, eu sei, então eu estou à frente. Não. Eu preciso conhecer para entender para mim como funciona isso. Não é para demonstrar para os outros que eu conheço. E não confundir humildade com desconhecimento. A humildade não tem relação com a ignorância. Eu posso ser intelectualmente muito conhecedor e ser humilde. Como eu posso não conhecer nada e ser extremamente orgulhoso. Então, o fato de sermos humildes não nos tira a responsabilidade de buscar conhecimento para a gente entender aonde a gente está, o que a gente quer para a nossa vida e como caminhar nessa existência terrena. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita, novamente Emmanuel, então, trazendo, né, essa afirmativa que fecha. E aí Chico, lá em 1951, ele recebe uma mensagem que está escrita nesse livro aqui, Lindos Casos de Chico Xavier, onde o Espírito traz para ele, então, que hoje, mais do que nunca, entendo que o Espiritismo, qual é aceito e compreendido entre nós, pode ser definido como sendo caridade e educação. Através do bem, melhoramos a vida fora de nós, em favor de nossa própria felicidade. E por intermédio do ensino, aprimoramos a vida igualmente dentro de nós, para que nossa atuação no mundo se enriqueça de bênçãos. Isso tem toda a relação com o que a gente falou até agora. Caridade e educação. O que é caridade? Amor. Educação, instrução. Tá? Bom, mas por que eu preciso amar? Através do bem, da caridade, do amor, melhoramos a vida fora de nós. Ou seja, a prática do amor é um ato que eu faço para o outro. A prática do amor é um ato para fora. É um ato para você. Quando eu pratico o amor, eu faço bem para o outro. Claro que, consequentemente, eu também faço bem para mim. Mas o amor na modalidade da caridade, do cuidado, da atenção, eu faço bem para o outro. E a instrução, a educação, eu faço bem para mim. Por isso que são as duas asas do crescimento. Conhecer onde a gente está, saber como funcionam essas leis naturais, das quais nós não podemos escapar, porque elas são fatais, lei do progresso, né? Lei da sociedade, lei do trabalho, tudo isso está explicado dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do Livro dos Espíritos, que a gente precisa entender que a gente faz parte de tudo isso. E, na medida do possível, tentar entender como praticar esse verdadeiro amor, essa caridade. E qual é o maior exemplo que nós temos, se não é Chico? Que viveu 90 anos, mas 70 anos ele viveu fazendo caridade. 70 anos ele trabalhou na doutrina. 70 anos ele trabalhou ininterruptamente. Ele trabalhava no dia e à noite no céu. Ele recebia mensagem até as 3, 4 da manhã. Ele acordava às 6, 7 para ir trabalhar. Então isso é um exemplo que nós temos, e é um exemplo de que isso é possível. Claro, a
gente não precisa chegar ao extremo, porque ele é alguém que a gente ainda está muito distante. Mas nós podemos fazer algo para se aproximar dele. Porque se ele pode, nós também um dia podemos. E ele exerceu dentro desses 70 anos de trabalho na doutrina, 90 anos de vida, um amor incondicional. Chico foi o humilde do Evangelho. Chico dormia numa caminha sem colchão, colchãozinho fininho, gente. Chico é o maior vendedor do livro do Brasil. Chico doou tudo. Porque, ao mesmo tempo que ele era grande na espiritualidade, ele era pequeno entre os homens. Mas esse pequeno dele é o exemplo que nós temos e o caminho a ser seguido. Então, o convite que fica para vocês é: se eu estou nesse movimento, se eu estou nessa causa espírita, se eu estou frequentando palestras, se eu venho com passe, se eu tomo isso, tomo aquilo, procure entender o que é isso e como isso pode ajudar vocês na evolução de vocês. Conhecer a doutrina espírita, as suas bases, vai ajudar muito na concepção de fé de vocês. Porque o que Kardec falou lá atrás é: a doutrina espírita não trabalha com a fé cega, é uma fé raciocinada. Ninguém vai chegar aqui para vocês e vai dizer é assim porque é assim. A gente faz um convite para que vocês possam conhecer por vocês mesmos e se convencerem de que é o melhor caminho para cada um de nós. Ok? Obrigado pela atenção e até a próxima vez.